Hijo de puta! Temir, você pode estar pensando que o homem fez um bom trabalho ao ter ajudado o pobre macaco a chegar à costa do rio, apesar do macaco estar nadando em sentido contrário. Parece heróico à primeira vista, mas foi assim que realmente aconteceu na realidade. Bom, aqui está! Já peguei comida para as crianças. É hora de voltar. Que bom dia faz hoje. E é maravilhoso. Não se preocupe, macaco. Te salvaremos. Tudo irá bem. Me largue, desgraçado. Tudo está bem, acalme-se. Te devolveremos à terra firme. Espera. Eu quero ir para o outro lado, desgraçado. Agora peça obrigado, macaco. Ai. Obrigado por nada, filho da puta. O homem decidiu fazer o pobre primata gastar muita energia sem razão alguma. O animal só queria atravessar o rio. Qual o problema nisso? Imagine, o macaco desperdiçou uma energia preciosa só para atravessar metade do rio. E agora terá que fazer tudo de novo. Apesar de o autor do vídeo sinalizar que ajudou o macaco, pois ele estava lutando com outro. E por causa disso se cansou e acabou fugindo para a água. O macaco do vídeo é um macaco narigudo. E você pode se perguntar onde está o nariz. Bem, é uma fêmea. E elas têm o nariz menos pronunciado que os machos. A maioria das espécies de macacos não gosta de nadar, a menos que seja muito necessário. Mas o macaco narigudo é uma exceção. Ele nada com frequência. Essa espécie vive na Indonésia, onde há muita água. E para sobreviver, eles tiveram que se adaptar a esse ambiente aquático. Durante os meses de chuva, as águas sobem e causam muitas enchentes. Você pode até viver em um rio sem saber nadar, mas não por muito tempo. Para esses primatas, nadar tem uma função muito prática: conseguir alimento. Esses animais precisam se movimentar por diversas áreas para obter folhas novas, já que as plantas compõem a maior parte de sua dieta. E a natação facilita esse trabalho em busca de comida. Junto a isso, os macacos narigudos podem nadar vários quilômetros. Os próprios cientistas afirmam que os macacos narigudos desenvolveram uma espécie de membrana parcial entre os dedos das mãos e dos pés. Os macacos narigudos se sentem muito confortáveis na água, a ponto de preferirem dormir na borda do rio. Quando se veem acuados por predadores, como leopardos, os macacos saltam dos galhos das árvores que ficam nas pontas dos rios e caem nas águas. Basicamente, em qualquer situação que eles não conseguem entender o que está acontecendo, os macacos narigudos pulam nas águas, gerando um enorme som, assim como aquele seu tio gordo quando cai na piscina no verão, pensando que é uma baleia. O som da queda pode ser forte o suficiente para assustar momentaneamente os crocodilos que vivem na água, o que dá a AOS macacos a oportunidade de chegar ao outro lado do rio antes que os crocodilos percebam sua presença. Em geral, a regra de não retirar todos os animais da água não se aplica somente a AOS macacos. Há alguns anos, um javali foi resgatado próximo às tocas de uma cidade na Toscana. Assim como os macacos, os javalis também são excelentes nadadores. Assim, no final, o javali não deveria ter sido resgatado depois de tudo. No melhor, ele deveria ter algo para fazer na água. E digo mais, às vezes, os animais não deveriam ser resgatados durante um incêndio. Agora não corra para os comentários para me xingar. Vou explicar meu raciocínio, querido inscrito. Neste vídeo que viralizou na internet, é possível ver um coelho correndo entre as chamas durante o grande incêndio apelidado de Thomas. Um homem corre atrás do animal e chega perto das grandes chamas, tentando resgatar o coelho dos arbustos em chamas. Momentos depois, o coelho volta a saltar entre os arbustos pegando fogo, mas o homem consegue agarrá-lo e o acolhe contra seu peito. O vídeo mostra cenas muito dramáticas, e as pessoas não sabem bem o que dizer. Ele se tornou viral, com algumas pessoas o chamando de herói, enquanto outros o consideram ele um idiota por se arriscar tanto. Bem feito. Mas é certo que os animais próximos ao fogo não necessitam ser salvos, e há uma boa razão para estarem em perigo. Em geral, os animais são bons lutando contra os incêndios florestais. Sim, é um fenômeno muito assustador, mas os incêndios são uma característica muito regular, segundo os ecologistas, e considerados normais pelos jornais do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Quando um incêndio florestal ocorre em uma área, geralmente não causa a morte de muitos animais. Os pequenos mamíferos, que vivem em tocas, às vezes aguardam até que os incêndios passem, enquanto estão protegidos sob a terra. Se as tocas dos animais estão bem ventiladas,
a maioria de seus habitantes ficará bem. Mas o que poderia fazer um coelho correr a bordo de um incêndio? A investigação disponível sobre o comportamento dos animais durante incêndios florestais é limitada, pois a maioria dos biólogos não segue os bombeiros devido ao grande perigo envolvido nesses incêndios. Mas não se preocupem, pessoal. Por um milagre, eu consegui encontrar alguns artigos sobre este assunto para o nosso vídeo Amigos. Algumas pessoas podem pensar que os animais têm o mesmo medo do fogo ou enfrentam os mesmos perigos que os humanos. Mas não há nenhuma boa razão para acreditar nisso. Em teoria, o fogo é, sem dúvida, muito perigoso. Mas na natureza, existem certos fatores que ajudam os animais a sobreviverem. Por exemplo, alguns deles conseguem encontrar buracos ou locais seguros no meio das chamas e da fumaça. Na maioria das vezes, ao se aproximarem das chamas, os animais tentam salvar suas crias. Por exemplo, os especialistas já observaram roedores adultos correndo diretamente em direção ao fogo, com o único propósito de proteger suas crias. Significa que aquele homem impediu o coelho de salvar seus filhotes? Não podemos afirmar com 100% de certeza. Infelizmente, não temos dados sobre o coelho para ter certeza do que teria acontecido. No entanto, também não podemos descartar a possibilidade de esse acontecimento ter ocorrido. Por isso, os especialistas sempre ficam tranquilos ao deixar os animais por sua conta, mesmo que estejam perto do fogo. Eles permitem que os animais façam o que fazem de melhor: sobreviver. Sem dúvida, os animais são os que mais sabem como lidar com o fogo. Exceto os coalas, eles são uma história diferente e devem ser salvos. Quer dizer, olhe essa carinha, que lindinhos. Às vezes, resgatar animais pode gerar situações muito inesperadas. Foi o que aconteceu com uma família canadense que encontrou um cachorro doente, aparentemente abandonado por sua mãe ou dono. No entanto, quando levaram o animal para o veterinário, descobriram que não era um cachorro. Houve diferentes versões sobre o animal, que também foi chamado de gordinho e guloso. Logo, chegaram à conclusão de que se tratava de uma pequena raposa, principalmente por causa da ponta branca de sua cauda. Os salvadores admitiram que agiram por instinto ao ver o pequeno animal e pensaram que ele precisava de ajuda. Por isso, o recolheram e o levaram ao veterinário. Muitas pessoas teriam feito o mesmo em uma situação como essa. Os especialistas dizem que o problema é que agora a pequena raposa dependerá dos humanos para sobreviver, pois ela poderia ter crescido em uma instituição e, em seguida, ser solta na natureza para sobreviver e crescer sozinha. Algo que não podemos descartar é a possibilidade de que essa família simplesmente assustou a mãe raposa para pegar o filhote e ganhar fama com a história de que resgataram o animal abandonado. Isso é semelhante a muitos vídeos de canais por aí que resgatam muitos animais, como se houvesse muitos animais feridos em abundância. Eu duvido muito disso. Eles aparentemente machucam os pobres animais para depois fazerem um vídeo mostrando que os salvaram. Realmente, não podemos afirmar com certeza que essas situações ocorrem ao 100%, pois não temos provas suficientes. É confuso como puderam confundir um cachorro com uma raposa, mas existem casos, como o do gato de Bengala, em que eles podem crescer até alcançar o tamanho de um gato doméstico. Mas ainda assim, continuam sendo selvagens, como sempre foram. Não é surpreendente que ocorram erros como o dono de um galinheiro, que vê um inocente filhote de gato passeando por ali e decide adotá-lo. Após 3 dias tentando cuidar do filhote, o dono do galinheiro percebe que não se trata de um simples gato doméstico comum e, posteriormente, o entregou à polícia local. Embora o homem tivesse boas intenções, o que ele fez dificilmente pode ser chamado de resgate, pois provavelmente separou o gatinho de sua mãe. Esses casos criam um problema horrível e acabam sobrecarregando muitos trabalhadores de resgate de animais. Essas pessoas têm uma carga horária de trabalho muito difícil, e quando alguém leva um animal que, no final, não precisava de ajuda, acabam sobrecarregando ainda mais. Tudo isso acontece por culpa de pessoas que amam os animais e querem ajudá-los, mas acabam não contribuindo como imaginavam. Mesmo que você seja um especialista em animais, resgatá-los nem sempre é uma boa ideia. É claro que você quer ajudar a todos, mas há um grande dilema. Se os responsáveis pela fauna selvagem tentassem salvar todos os casos de supostos animais em perigo, a Terra entraria em um caos. Todo o ecossistema seria afetado. Os predadores só existem à custa de outras espécies, geralmente mais fracas e vulneráveis.
Muitos carnívoros só podem depender deles também. Sim, podemos ter pena de um coelho e de um pequeno veado, mas também devemos lembrar que eles podem fornecer vida a outros animais, sendo presas em potencial. Os animais têm que continuar sendo livres para serem o que são, como afirmam os biólogos. É triste, claro, quando alguém se torna presa, mas é assim que funciona a vida selvagem. O ciclo da vida é difícil de observar, mas a morte de um animal nunca será em vão. E adivinhe, nem mesmo com as aranhas é fácil lidar. Muitas pessoas matam uma aranha quando a veem dentro de casa, mas algumas são boas e fazem a incrível façanha de soltá-la lá fora com um copo e um papel. No entanto, isso pode ser visto como um ato de misericórdia ou uma sentença de morte para a aranha? Os especialistas dizem que tudo depende da espécie. Se a aranha for nativa, provavelmente conseguirá sobreviver fora da casa. Mas se for uma espécie doméstica acostumada a viver dentro de casas, é provável que morra. Isso ocorre porque a maioria das aranhas está adaptada a determinados lugares e temperaturas. Por exemplo, a aranha comum que encontramos em casa tem sua origem no sul da África, e certamente sobreviverá bem ao ar livre no Brasil ou na Guiana. Mas também há a aranha tigana do Hélica, que veio da Inglaterra e se mudou para o oeste quando os britânicos colonizaram a Colômbia Britânica, no Canadá. Mais tarde, essa espécie chegou ao sul dos Estados Unidos, mas quase nunca é encontrada em outras regiões, mesmo que o clima de Seattle seja similar ao de Londres. Se essa aranha for levada para fora de casa, é muito provável que morra se não encontrar refúgio a tempo. Então, o que fazer com a aranha? Se você a vir dentro de seu quarto, não a esmague, nem a leve para fora. Leve-a para um lugar de sua casa onde não te incomode, como a garagem, o sótão ou simplesmente para fora do prédio, se você morar em um apartamento. Se você deseja ter menos aranhas em sua sala de estar, feche as lacunas nas paredes, pois sempre haverá aranhas vivendo em todos os edifícios, desde algumas dezenas até milhares delas. Não há forma de evitá-las completamente. Eu tenho que ser honesto com você. Apesar de entender que as aranhas são uma parte importante do ecossistema, não consigo sentir pena por elas, mas sim tenho pena desse filhote de búfalo. Em 20 de maio de 2023, uma manada de búfalos atravessava um rio no noroeste de Yellowstone, Wyoming. O bezerro se separou de sua mãe, e um turista decidiu intervir, tentando ajudar o pequeno a atravessar para o outro lado do rio. A ação pareceu boa, mas os guardas, após tentarem repetidas vezes aproximar o bezerro da manada, descobriram que eles o recusaram devido ao contato com os humanos, pois nosso cheiro é visto como uma ameaça para os búfalos. O bezerro abandonado também criava perigo nas estradas, ao se aproximar de carros e pessoas. Infelizmente, esse comportamento era perigoso, e os guardas tiveram que intervir. Decidiram colocá-lo para dormir após algumas horas do resgate. É uma situação delicada, mas foi necessária a intervenção para garantir sua segurança e evitar riscos tanto para o animal quanto para as pessoas. No Parque Nacional de Yellowstone, é aconselhado que os visitantes mantenham uma distância mínima de 45 metros de todos os animais selvagens, incluindo os búfalos, alces e cervos, e uma distância mínima de 90 metros, quando se trata de ursos e lobos. Como podem ver, os búfalos são extremamente capazes de resgatar suas crias. Aqui, a mãe búfalo acaba usando seu corpo como escudo, protegendo sua cria da correnteza. Há alguns anos, foi filmada uma cria que foi levada pelo rio, mas a equipe de reportagem não interveio, e a cria foi encontrada pelos lobos. Isso reforça o que falamos antes. Brincadeira, no final. A mãe búfalo chegou até a cria, e juntos fizeram o lobo fugir. É assim que toda essa situação teria terminado sem a intervenção humana. A mãe búfalo teria encontrado sua cria mais cedo ou mais tarde. O turista, por sua vez, acabou sendo multado em $500. Além disso, ele pagou mais $500 ao Fundo Fiduciário de Proteção da Fauna Selvagem e outras causas, deixando o amante de búfalos de lado. Temos ótimas notícias. Os búfalos finalmente estão retornando às suas terras natais. Há algumas semanas, dezenas de búfalos voltaram à sua pátria histórica, especialmente em um momento em que os últimos búfalos americanos remanescentes estão sendo enjaulados,
restam cerca de 100 milhões de búfalos para cada pessoa na América do Norte, antes de os colonizadores europeus quase os levarem à extinção. Mas agora, esses animais estão de volta. Atenção! Esta será a nova voz da nossa personagem Emília. Como sou nova no ramo de vídeos no YouTube, decidi que essa voz que escolhi combinava com a personagem, mas me arrependi e não tem como refazer o vídeo com essa nova voz que escolhi, pois é muito trabalhoso. Por isso, espero que gostem dessa nova voz e peço desculpas por este aviso repentino. Editor, volte com o vídeo. Claro, jefe, usted es quien manda. Uma residente de Valazzi, Reino Unido, saiu para passear em uma tarde e encontrou um esquilo. Ela disse: olhei para um esquilo comendo algo. A princípio, pensei que ela estivesse comendo um pimentão vermelho gigante, mas quando me aproximei, percebi que era um vape vermelho e não um pimentão. O esquilo subiu na árvore e segurou o dispositivo com suas patas. O esquilo usou o vape como se fosse um fumante. Ainda não sabemos a resposta para isso. Às vezes o vape tinha essência com sabor de nozes, talvez? Um usuário da internet compartilhou um momento muito divertido que demonstra que os efeitos especiais mudaram desde o lançamento do Titanic em 1997. Sim, o filme continua sendo muito bom desde aquela época, mas se você não prestar atenção nos detalhes dos efeitos especiais, a cena mostra a parte superior da proa do Titanic. No entanto, logo que a câmera começa a se mover e se você der um zoom nos passageiros que caminham ao redor do navio, as coisas começam a ficar estranhas e muito ridículas, típicas dos gráficos de um computador daquela época. E mesmo que Cameron continue aberto a falar sobre os efeitos especiais do Titanic, isso não torna a situação menos engraçada. Se você já imaginou uma banana gigante, então o assunto que vou mostrar agora pode parecer um pouco chato, pois você já tem uma ideia do que irei falar agora. Parece que um grupo de cientistas que não tem mais nada para fazer, criou uma super banana modificada geneticamente que contém muito mais nutrientes e é maior em tamanho. Não que eu tenha dito que seria chato, mas voltando à super banana, ela possui principalmente muito mais vitamina A. O que é ótimo para países como a África e o sudoeste da Ásia, onde a população sofre há anos com a carência de vitamina A, afetando o crescimento infantil, causando cegueira e diminuindo a imunidade contra doenças mortais como o sarampo. As super bananas podem ajudar ainda mais, pois já estão prontas para o cultivo. No entanto, os cientistas ainda esperam a aprovação do governo local. Infelizmente, isso acaba se tornando um grande obstáculo, já que as pessoas ficam receosas em relação a algo que apresente a etiqueta OMS Alerta de Soiler. Isso provavelmente será em vão, pois dificilmente será aprovado. Mas pelo menos, a super banana pode salvar muitas vidas. Boa sorte para os cientistas! Aqui é a detetive Emília terminando com uma bela frase: não resgate animais alheios. Adeus! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!